A semana promete ser bastante agitada no mercado financeiro, com decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. As reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, e do Comitê de Mercado Aberto, FONC, na sigla em inglês, começam na terça-feira e terminam na já conhecida e chamada Super Quarta. Por aqui, a expectativa é que o Banco Central mantenha a Selic nos atuais 13,75% ao ano. Isso apesar da pressão do governo e de uma ala de economistas para que os juros sejam reduzidos. O Copom deve seguir com a sua postura cautelosa para garantir uma convergência da inflação à meta no horizonte relevante da política monetária. O comitê deve reforçar que seguirá vigilante, como forma de insistir nesse processo de desinflação até que a convergência seja atingida e as expectativas estejam ancoradas ao redor das metas. O Copom também deve mencionar na sua comunicação que está monitorando o desenvolvimento da política fiscal do país e, assim, os impactos e eventos corporativos recentes. Com relação ao ambiente externo, deve continuar monitorando o desenrolar da atual crise do setor bancário com serenidade. Também monitorar seus efeitos nos preços dos ativos e na atividade global. Antes da decisão do Copom, à noite, os investidores vão saber na tarde já da quarta-feira, da super quarta, os novos rumos da política monetária dos Estados Unidos. Poucas semanas atrás, economistas acreditavam que o Fed iria voltar a acelerar o ritmo de alta dos juros. Isso porque os indicadores mais recentes mostravam uma inflação resistente e um mercado de trabalho ainda bastante apertado. Só que a crise de liquidez atingiu os bancos regionais lá dos Estados Unidos. E agora a disposição do Fed em ajudar, injetando recursos nas instituições financeiras, mudou essa perspectiva. A falência do Silicon Valley Bank, o SVB, lá na Califórnia, e o fechamento do Signature Bank, em Nova York, podem fazer com que os formuladores de política monetária reavaliem os impactos das 8 altas de juros consecutivas realizadas até o momento. Há previsões de alguns analistas que o Fed até realize um corte de juros nessa semana, mas essa não é a previsão da maioria. O monitor de juros do CME Group diz que 38% dos economistas consultados acreditam que o Banco Central americano pode encerrar o ciclo de aperto monetário na quarta-feira, mantendo a taxa inalterada, na faixa entre 4,5% e 4,75% ao ano. A maior probabilidade, apontada por 62% das apostas do monitor, é de uma nova elevação, mas de 25 pontos base. Vale lembrar que nessa reunião os membros do FONC vão atualizar suas projeções para inflação, atividade e taxa de juros. E o Banco Central da Inglaterra também decide sobre juros na quinta-feira. Na Europa, a crise de liquidez do Credit Suisse, que acendeu a luz amarela entre investidores e formuladores de política monetária. Depois que o Banco Central Europeu elevou os juros em 50 pontos base na semana passada, a expectativa é que o Banco da Inglaterra também vá pelo mesmo caminho. No entanto, é possível que os membros do colegiado possam votar a favor de uma redução dos juros já na reunião dessa semana. Na anterior, 2 integrantes já haviam se manifestado a favor da manutenção da taxa. E aqui no Brasil, no mesmo dia que o Copom conclui a sua reunião de política monetária, o mercado também vai conhecer a prévia do IPCA, o IPCA 15, referente ao mês de março. Há uma expectativa de elevação mensal de 0,67%, e essa leitura vai ser pressionada por preços regulados, como os da gasolina, que refletem o retorno parcial do PIS/COFINS e também da eletricidade, com a volta do ICMS. Levando em conta o núcleo da inflação, serviços, especialmente a alimentação fora de casa, podem continuar acelerando também. Lá nos Estados Unidos, outros destaques da agenda são as vendas de moradias usadas na terça-feira e de casas novas na quinta. Nesse mesmo dia sai o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago. E na sexta-feira saem os pedidos de bens duráveis. E a temporada de balanços chega na sua penúltima semana. Uma nova leva de resultados trimestrais das empresas brasileiras está prevista para essa semana.
A semana já começa com os números da Itaúsa, controladora do Itaú. Também JBS, Braskem, Aliança, Sonai, Cogna, Locaweb, Sabesp são outros destaques importantes de resultados que serão divulgados ao longo dessa semana. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.